Fala comigo, gurizada. Deixa eu arrumar aqui. Como é que vocês estão? Francesco Trader aqui. Olha só, eu ouvi vocês. Vamos lá, o que isso quer dizer? O meu vídeo que mais pegou tração aqui no YouTube, o vídeo que vocês mais curtiram, mais comentaram, mais assistiram, foi o vídeo que eu fiz sobre o meu robô Scalper. Que naquele momento era o único robô Scalper que eu tinha. Era a única estratégia Scalper que eu tinha. Eu nunca fui um trader Scalper. Eu acabei criando aquela estratégia por uma necessidade de mercado, né? Então eu acabei criando e cara, gostaram muito. O resultado dele, né, foi fantástico. Ele performou praticamente o ano todo com fator de lucro acima de 2, né? No final do ano ali, ele deu uma entregada de fato, mas ele performou muito bem no ano. E aí, pô, a galera gostou demais. Lá dentro da loja da Neológica foi um sucesso. E então eu segui estudando um pouco sobre Scalper e vieram a família Scalpers, né? Vieram outros robôs Scalpers. E a partir disso, então, surgiu aí o Scalper Bot. E eu vou falar sobre isso neste vídeo. Então, antes de mais nada agora, já curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários se tu é um trader que prefere operar com mais tendência, alvos mais longos ou prefere o Scalper. Vamos lá. Neste vídeo a gente vai falar sobre o Scalper Bots, que é um portfólio de robôs, de automações, de estratégias Scalpers, né? São estratégias que buscam entradas e saídas rápidas. Nem sempre isso acontece, não são todas as operações que eles vão entrar e sair de uma maneira rápida, mas na maior parte do tempo isso que acontece, tá? São estratégias que têm um payoff, né? Ou seja, um risco-retorno desfavorável, mas também não quer dizer que toda vez que ele tomar um stop, o stop vai ser maior do que o gain. A gente entra numa operação, eu vou falar um pouco sobre isso, entra numa operação com um stop de segurança. Esse stop raras vezes é acionado, mas quando ele é acionado, acaba puxando de fato a média dos stops para uma média mais alta e faz com que esse risco-retorno ao longo do tempo se torne negativo, né? Ou seja, né, em média, quando ele ganha menos que quando ele perde. Porém, em média, a taxa de acerto destes robôs é de 80%. Sim, em média, estes robôs scalpers acertam 80% das operações, o que tornam eles, né, mesmo com esse risco-retorno abaixo de 1, ainda assim eles são, né, lucrativos. Eu vou mostrar alguns dados para vocês destes robôs aqui. Para quem não me conhece, o meu foco é operar de uma maneira automatizada, né? Usando as automações dentro do Profit, né? Os robôs, né? Hoje eu opero 100% com as minhas estratégias, meus alunos operam 100% com as minhas estratégias, tá? Então o meu propósito é esse. E quem quer testar isso, eu vou falar no final do vídeo, vou liberar o teste gratuito para vocês, vou liberar robô, vou liberar a automação para vocês rodarem aí e testarem e experimentarem, beleza? Mas antes, vamos conhecer os robôs, saber como é que eles performaram, como é que é a performance deles. Eu vou explicar um pouquinho no detalhe algumas questões para vocês aí. Mas para aí, antes disso tudo, de eu mostrar tudo para vocês, eu quero ser muito claro e transparente numa coisa. E é uma coisa que faz com que eu me sinta bem, tá? Não é do meu feitio operar estratégias deste tipo. Eu particularmente não gosto de estratégias assim, com risco-retorno abaixo de 1. Eu, Francesco, não gosto. E digo mais, eu acredito, inclusive, que essas estratégias, ao passar do tempo, em algum momento, vão quebrar. Francesco, está dizendo que tu criou um robô e tu opera, porque tudo isso que eu vou mostrar para vocês aqui, eu opero, está rodando na minha conta real e principal. Tu tá me dizendo que tu tá operando uma estratégia que tu acredita que vai quebrar? Sim, gente. Porque o que acontece? Estratégias que têm um risco-retorno baixo, e aqui eu tô falando de risco-retorno baixo, elas custam muito para recuperar, tá? Para recuperar um drawdown. E se elas entram num ciclo de azar, porque não, a estratégia não precisa nem deixar de funcionar,
É um dia que deu um problema, é outro dia que foi violinado, é outro dia. Pequenas coisas que aconteçam juntos, né, numa sequência de dias, pode fazer sim uma estratégia como essa quebrar. Porque é óbvio que a gente, quando opera com um robô, a gente não opera infinitamente, né? A gente dá um limite para ele. E estratégias desse tipo normalmente tendem a quebrar ao longo do tempo. Mas aqui eu estou falando de estratégias que têm 4, 5, 6 anos de histórico. Ou seja, elas nos últimos 4, 5 anos entregaram resultado e não quebraram. Isso quer dizer que provavelmente isso vai demorar para acontecer. Mas não são estratégias como essa aqui, por exemplo. Cara, olha só. Olha esse resultado aqui, tá? Estou pegando aqui desde dia 18 de abril de 2012. Isso aqui é um robô que está disponível lá no Untic, está disponível na minha mentoria, tá? Olha o resultado desse robô aqui. Esse aqui é um dos, tá? Eu tenho outros robôs com históricos como esse. Desde 2012. 2012. Ou seja, mais de 10 anos, cara. Entregando performance, tá? Qual a rentabilidade desse robô aqui, ó? Ele tem um drawdown de R$1.000, então eu preciso de R$2.000 para operar. Ele entregou um retorno de R$14.000. Isso aqui dá 700% de rentabilidade. Para tu ter ideia, neste período aqui, o Ibovespa rendeu, se não me falha a memória, que eu dei uma olhada hoje de tarde, 140% mais ou menos, tá? O DIVO, que é o índice de dividendos, vou reinvestir os dividendos, papapá, tá? O DIVO, o DIVO não, né? O IDIV, porque o DIVO é a ETF. O IDIV teve uma rentabilidade de 170% a 180% mais ou menos, tá? São valores aproximados. Eu olhei pelo gráfico. Então, às vezes, depende de onde tu pega ali, dá um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas deu mais ou menos 170%, 180%. Só que deu 700%. 700% de rentabilidade. Cara, e tu joga quantos contratos tu quiser aqui, tá? Tu joga quantos contratos, vai depender do teu financeiro. Francesco, tu tem R$20.000 para botar no day trade, para operar nesse robô. Cara, R$20.000 vai operar 10 contratos. 10 contratos seria feito R$148.000, ok? Então, olha para a rentabilidade, esquece o valor nominal, olha para a rentabilidade, 700% deu. Se quando parar com a bolsa deu 130, 140%. Eu não olhei CDI, tá? Mas o CDI deve ter dado uns 200 e tanto, tô chutando. Tá? Vou até fazer o teste, vou botar aqui para vocês dar uma olhada aqui que deu o CDI, né, a Selic. Se a gente olhar aqui o gráfico, deixa eu tirar daqui. Aí detalhe, né, vamos voltar aqui. 34% de taxa de acerto. Por quê? Olha o payoff, 2,13, né? Isso é importantíssimo. Isso faz estratégias ser vencedoras ao longo do tempo. Olha o patrimônio. Olha a curva de patrimônio. Francesco, por que aqui ela cresceu devagar e aqui ela cresceu mais rápida? Simples, meu amigão, vou te explicar. Porque aqui a bolsa estava nos 40, 50, 60 mil pontos. E aí, quando tu tem a bolsa 40, 50, 60 mil pontos, teus alvos são de 400, 500, 600 pontos. Com a bolsa 100, 120 mil pontos, teus alvos são de 800, 1.000, 1.200 pontos. Neste caso, neste robô. Tá? Então, por isso que aqui tu tem um ganho financeiro maior. Por isso tem essa disparada da curva aqui. Não quer dizer que ela começou a performar melhor aqui. Tá? Até de fato ela dá uma performance muito boa, 2019, 2020 é fantástico. Né? Mas é muito mais por conta disso. Tá? Essa disparada na curva aqui do que qualquer outra coisa. Beleza? Que é uma estratégia que tem histórico aí, como vocês estão vendo, desde 2012 e nunca quebrou, tá? São mais de 10 anos, tá? Tem fundo de investimento aí, gestor, investidor, youtuber, influencer, que não tem isso de mercado. Isso aqui é apenas dos meus robôs que tem longo histórico, tá? Vencedor. Francesco, isso é resultado de backtest. Esse resultado replica em conta real? Sim, replica, tá? Desde que começou, né, a automação do Profit, eu sempre tive diário de trade, desde 2019, então eu sempre anotei minhas operações. Desde a época de 2019, quando eu anotava as operações que eu fazia na mão, eu comparava já com o resultado do backtest. Ou seja, eu operava uma semana, chegava no final da semana, rodava o backtest, pegava os dados do backtest, comparava com o que eu fiz. Bateu? Bateu. Então, beleza. Bateu todos os trades certinho? Bateu. Só que naquela época ainda eu operava na mão, né? Eu esperava ali
aparecer todas as características do meu setup, né, da minha estratégia e fazer a operação. Hoje é a automação que faz isso. Eu programo a automação, ou ali as condições que eu teria naquela época, né, as condições da estratégia para que eu tivesse uma compra ou uma venda, eu programo isso e a automação faz. E eu sigo fazendo isso. Chega no final da semana, às vezes no final do mês, eu rodo o backtest, pego o resultado que eu tive em conta real, resultado que eu tive no backtest. Bateu certinho? É óbvio que às vezes dá um erro, dá uma falha, aí um dia paga um slip de alguma coisa, mas no ano passado foram 1.350 operações, tá? Nessas 1.350 operações, a diferença por operação foi de 5 pontos, tá? Ou seja, bate muito certinho, bate muito parelho, ok? Então sim, o resultado do backtest, dos meus backtests, são extremamente confiáveis, porque eu já faço isso há muito tempo, tá? E eu sempre faço esse comparativo entre conta real e backtest ao longo do tempo. Para mim operar uma estratégia em conta real, eu faço backtest, faço otimização, faço todos os processos, rodo isso em simulador, rodo isso com um contrato na minha conta real. A partir deste momento que eu rodei com um contrato na minha conta real e bateu com o backtest, aí eu boto para rodar na minha conta principal. Francesco, e a carteira Scalper Bot? O que é a carteira Scalper Bot? Bom, a carteira Scalper Bot são 5 robôs Scalpers. Por que 5? Porque hoje a primeira automação que o Profit libera, o primeiro nível de automação que o Profit libera, ele libera até 5 robôs ou 5 contratos. Então tu pode usar um robô com 5 contratos ou 5 robôs com um contrato. A ideia aqui é diversificar, tá? Então essa carteira ela tem 5 robôs, todos eles scalpers, operam tempos gráficos diferentes, porém todos no mesmo ativo. Francesco, eu posso rodar o robô em qualquer ativo? Não, eles são todos para mini índice, beleza? Por que índice e não dólar? Porque índice tem menos custo e mais liquidez. Francesco, eles fazem muitas operações, vou operar todo dia? Não, também não. Para quem já conhece um pouco do meu trabalho, sabe que todos os meus operacionais, a grande maioria deles, não opera todos os dias, tá? Alguns têm um fluxo de operações maior, outros menores, mas eles não operam todos os dias. Se a gente pegar, por exemplo, o Scalper G5, tá? Que é um dos robôs aqui. Ele tem dia que ele não opera, às vezes ele passa 3, 4, 5, 6 dias sem operar. E aí, num determinado dia que a situação do mercado, as condições do mercado estão favoráveis para ele, ele faz 4, 5, 6 operações, tá? Mas é assim. Aí daqui a pouco ele passa 2, 3 dias sem operar, faz mais 2, 3 no outro dia. É assim que eles funcionam. Tenho 2 scalpers aí rodando no gráfico de 15 minutos. Não tinha que scalper nos 15 minutos? É, porque a operação é rápida dentro daquele tempo gráfico. Normalmente, 15 minutos a gente usa para quê? Estratégias mais de tendência, né? Não scalpers. Ele vai sair... Por que eu considero ainda um scalper? Porque ele sai logo no outro candle muitas das vezes, né? Então é um trade rápido para o tempo gráfico que ele está sendo usado, né? É um trade muito rápido para um gráfico de 15 minutos. Então, e como a estratégia ela é oriunda das estratégias de scalp, eu mantive essas estratégias, né, dentro do portfólio de scalpers. Então, 2 estratégias rodando nos 5 minutos, uma nos 6 minutos e 2 nos 15. Vamos olhar os resultados? Aqui a gente tem o Scalper 03. O primeiro Scalper, tá? É o Scalper lá daquele vídeo, que ele tem aqui desde 2020, tá? Desde o dia 1º de abril de 2020, ou seja, pós aquele período de pandemia. Ele tem histórico um pouquinho maior, tá? Ele pega o histórico ali desde fevereiro, abril de 2019. Mas aqui eu peguei só abril de 2020, que é já pós-pandemia, para não pegar esse mês de março da pandemia, que é o mês atípico, ok? Francisco, foi ruim? Não, não foi ruim nesse mês, mas vamos deixar ele de fora. Fator de lucro de 1,65, um lucro total de R$2.000, o que corresponde a mais ou menos 10 mil pontos, e um drawdown de 26% desse valor, ou seja, no pior momento ele perdeu apenas 26% do total ganho, tá? Percentual, taxa de acerto, 77%, 430 operações, aí ele realizou neste período. Então o que a gente tem aqui? Fator de lucro excelente. Pá, mas não é 2 fatores. Eu já falei do fator de lucro de 2 mil vezes aqui, tá? Qualquer estratégia que tu pegar num longo período de tempo de day trade, cara, raramente, quase impossível, tá? Tu
tu encontrar uma estratégia com fator de lucro de 2. Eu nunca vi. Ao longo do tempo, com 5 anos de histórico, 4 anos de histórico, eu nunca vi. Então, aqui se a gente pegar, tirar por tempos, determinados tempos, este ano ela passou praticamente o ano inteiro com fator de lucro acima de 2. 2.1, 2.2. No final do ano ela deu uma entregada. Depois a gente tem o scalper no gráfico de 5 minutos, que é o scalper G5, tá? Aqui a gente tem um fator de lucro um pouco mais baixo, mas um financeiro maior, ou seja, o dobro. A gente ganhou o dobro do dinheiro aqui nessa estratégia, tá? Deu R$4.000, cerca aí de 20 mil pontos, tá? Ah, ainda tem outra questão, né? A galera gosta muito de falar, ah, Francesco, mas o Slipped, Francesco, os custos. Galera, vamos lá, custos, tá? Custos são 50 centavos por operação, ok? Mais corretagem. Tem corretagem gratuita, tem corretagem a 15 centavos. Falando em Slipped, na minha conta real, tá? Na minha conta real eu tô operando o Scalper 03, que é a primeira que eu mostrei para vocês, desde agosto de 2023. E as outras eu comecei a operar em outubro de 2023. Na minha conta real, eu não pago Slipped, eu ganho Slipped. Por quê? O que é pagar, o que é ganhar? Pagar é quando eu perco, né? Ou seja, a operação no backtest deu 200 pontos, mas na conta real deu 190, porque pagou 10 de Slipped, é o pulo da ordem da entrada. Só que normalmente a gente ganha nessas estratégias, por quê? Porque são estratégias que pegam o preço numa melhor condição sempre, tá? Ou seja, quando eu quero comprar, quando a estratégia acha que é um momento de compra, o preço está trabalhando acima de onde ela quer comprar. Então o preço vai estar caindo. Quando o preço vem caindo é porque os vendedores estão agredindo o book. E aí a nossa entrada na maior parte das vezes é a mercado. Então o que acontece? Eu quero comprar aqui, o preço vem caindo, vem caindo, vem caindo. Bateu onde eu quero comprar. Eu lanço a ordem a mercado. Nesse tempo entre eu lançar a ordem, passar pela B3, passar pela corretora e a corretora devolver para a B3 a resposta, a B3 mandar a execução, o preço às vezes ultrapassou esse limite. E eu compro mais barato. Ou seja, ao invés de pagar Slipped, eu ganho Slipped. Tá? E a saída também é a mercado. Então, digamos que eu comprei aqui, aí o preço começa a subir, 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 vai no meu alvo, manda a ordem, bate na B3, B3 manda para a corretora devolve para a B3 com ok, e aí ela executa. Às vezes o preço está subindo, eu quero vender aqui, passou e pega aqui em cima. E a gente ganha nisso daí também, tá? Ele fica, hora ganha, hora perde, hora ganha, hora perde. Na média, hoje, dos dados que eu tenho da minha conta real, a gente está ganhando no Slipped, tá? Então a gente tem que descontar R$1 por operação de custo. Como é que a gente vê isso? A gente vê aqui, ó, no média de lucro e prejuízo por operação. Eu tenho uma média aqui de lucro e prejuízo por operação de R$4,67. Se eu descontar emolumentos e corretagem e botar R$1 de custo, ou seja, 50 centavos de emolumentos mais 50 centavos de custo, a minha média de lucro por operação é de R$3,67 por contrato. Um contrato R$3,67, 5 contratos vai dar 17, 18 reais, 10 contratos vai dar 36 reais por operação, tá? 36, 37. Ok? Então faz essa conta aqui, ó. Tu vai descontar todos os teus custos, já aprende isso, ó. Todos os custos que tu quer colocar num teste, nisso aqui, ó. Não precisa encher de Slipped no teu backtest. Avalia por aqui depois que tu fizer o backtest, beleza? Então eu não vou mais falar sobre isso nos próximos. Nos próximos agora basta você olhar para cá, ok? Vamos lá. Depois a gente tem o nosso Scalper G6, que é um dos meus favoritos, tá? Vamos lá. Por que ele é um dos meus favoritos? Deixa eu até dar um zoom aqui para vocês verem melhor, ok? Também é a mesma data de backtest, tá? O que a gente tem aqui? Saldo líquido total, R$1.500, tá? Um pouquinho menos até do que o Scalper 03. Mas ele tem um bom fator de lucro, um fator de lucro de 1,78. Lembrando, eu estou falando aqui em 4 anos de histórico, tá? 2020, 2020 a 2021, 2022, 2023 e agora 2024, né? Em final de março completaria 4 anos de histórico. Tá? Então tem um fator de lucro absurdamente alto, taxa de acerto de 80%,
tá? Um lucro por operação de 6,50 e um drawdown de 21%, tá? Baixo drawdown também, ok? Aí vamos lá agora pros incríveis, os scalpers no 15 minutos, tá? Aqui eu peguei um histórico desde 2015, tá? Histórico aqui desde o dia 1º de dezembro de 2015. Então aqui vai dar 9 anos mais ou menos, né? 8 anos, na verdade. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 8 anos de histórico. R$ 2.000 de lucro, ou seja, 10 mil pontos. Pouco, sim, pouco. Por quê? Faz poucas operações. É um gráfico de 15 minutos. Então ele faz muito poucas operações de fato. Por isso que ela compõe uma carteira. Dá para Francesco para mim operar somente essa estratégia aqui? Cara, ia ser ruim se tu operasse somente essa estratégia. Porque eu tenho que ter que operar muito pesado para conseguir fazer um financeiro legal, né? Tu tem que operar muito pesado. E aí daqui a pouco tu não tem a margem adequada, né? Ou não vai suportar um momento de drawdown, porque mesmo que seja pequeno o drawdown, ele pode ser longo. Porque como faz poucas operações, o período em drawdown pode ser grande. Então, para operar isso aqui sozinho, eu não recomendo. Para operar em conjunto com uma carteira, aí ok. Tá? Então nós temos aqui fator de lucro de 1,94, só que é 1,94 em 8 anos, amigo. Em 8 anos passou Dilma, passou por Bolsonaro, Lula de volta, impeachment, Temer, pandemia, passou por tudo que é tipo de mercado. Aquele mercado lateralizado de 2016, 2017, né? Passou por tudo, tudo. Mercado de alta de 2017 até a pandemia, queda após pandemia, retomada após a queda da pandemia, lateralização pós-eleição. Cara, ele passou por todos os tipos de mercado e está te entregando um fator de lucro de 1,94. 76% de taxa de acerto e nós temos aqui 21% de drawdown, também baixo drawdown. Tá? E aí, por último, o Scalper G15. Aqui eu acabei não pegando o histórico mais longo por nada, assim, só porque já estava a data ali no editor, quando eu exportei, e exportou essa daí, tá? Quem quiser, tiver interesse, depois pode me pedir, eu faço o backtest, ou tu mesmo pode fazer, tá? O backtest desse robô aqui. Vou deixar o linkzinho aqui, o cardzinho aqui. Vou deixar o cardzinho aqui para ti como fazer o replay de mercado e também rodar backtest e obter esses dados aqui. Daí tu pode escolher o tempo, o período que tu quiser, tá? Financeiro aqui baixo, R$ 1.372. Foi um dos mais baixos, né? Só ganhou do último scalper de G15. Esse aqui também é um scalper em 15 minutos. Taxa de acerto praticamente 80%, 79,12. Poucas operações. Média de lucro prejuízo por operação de R$15. Descontão vai dar 14. É outra estratégia que faz poucas operações. Para tu operar somente ela é mais complicado. Desde que ela está na minha conta real, ela está com 100% de taxa de acerto. Para não dizer que ela está com 100%, ela teve uma operação que ela saiu no zero, tá? Mas todas as outras operações ela saiu com gain. Só que qual é a questão aí? Ela fez 5 operações. São 5 operações de outubro até aqui. Então ela opera muito pouco. Boa para compor carteira, tá? Ok. Vimos individualmente, tá? Até deixa eu trazer aqui para vocês também. Isso aqui, ó. Isso aqui é as curvas de patrimônio, ó. Índice 03, que é o Scalper 03, que é o Scalper do vídeo que eu falei para vocês. Também vou deixar aqui para vocês darem uma olhada no vídeo, tá? Falando somente sobre essa estratégia. Aqui a curva de patrimônio do Índice 37, que é o Scalper G5. Aqui do Scalper de 15 minutos. Tem outro aqui, esse aqui é o outro de 15 minutos, tá? Pode observar que nós temos aqui fase de drawdown, né? Ó, nem tudo é alegria. Olha o drawdown aqui. Olha o drawdown aqui. Olha o drawdown aqui. Tá? Então a gente tem, olha o drawdown aqui. A gente tem os momentos, as dificuldades também, tá? Não pense porque tem 70, 80% de taxa de acerto que é só alegria. Agora deixa eu falar para vocês do resultado deles em conjunto, que é a minha ideia, tá?
A ideia principal é que tu use os 5, eles em conjunto como um portfólio, tá? Como uma carteira de robôs, ok? Então a gente tem um fator de lucro de 1,56. Aqui tem duas formas de calcular esse fator de lucro. Uma é olhando trade a trade, que é o que eu acho correto. Outra é olhando dia a dia, resultado total do dia. Se a gente botar dia a dia, esse fator de lucro explode, tá? Por isso que eu prefiro usar trade a trade. Total de 57 mil pontos, tá? Isso aqui desde janeiro de 2019, tá? Que eu estou olhando dados desde janeiro de 2019, porém, nem todas as estratégias eu tenho histórico desde janeiro. Algumas pegam fevereiro e outras pegam a partir de abril, tá? Nem todas. Gráfico de 5 minutos a partir de abril. Gráfico de 6 a partir de fevereiro. Gráfico de 15 aí sim eu tenho desde 2012. Tá? Mas vamos contar aqui, vamos ignorar isso aí, porque isso traz um pouquinho, faz com que o resultado caia um pouco, né? São alguns meses operando somente com uma ou com 2 ou 3 estratégias. Mas vamos ignorar, vamos imaginar que todas estão desde janeiro ali para o nosso cálculo ficar mais redondo aqui. Então, fator de lucro 1,56, 57 mil pontos, isso dá quase 1.000 pontos por mês, tá? Quase 1.000 pontos por mês. Dá um retorno médio ao mês de R$ 201,81. Nos últimos meses, 6 meses, esse retorno médio foi de R$ 110. Aqui então, porque eu não gosto muito de olhar para retorno médio, tá? Porque às vezes tu passa um longo tempo diferente, um resultado bastante diferente desse retorno médio. Eu sempre gosto de esperar, né, a metade do retorno médio que eu tenho. E aqui se provou ser legal essa minha proposta, porque a gente obteve aí mais ou menos o mesmo lucro. A gente tem uma margem recomendada de R$ 1.780, ou seja, para mim operar os 5 robôs, eu preciso ter por contrato R$ 1.780, tá? Se eu vou operar com 2 contratos, com 5 contratos, eu multiplico por esse valor, tá? E a mesma coisa aqui para o retorno que a gente tem. R$ 200 de retorno médio é para um contrato. Com 5 contratos, é R$ 1.000 por mês de retorno médio. Com 25 contratos, vai dar um retorno médio de mais ou menos R$ 5.000 ao mês, tá? Isso aqui é valor bruto, ok? Aí vamos lá. Isso dá mais ou menos 11% de retorno usando essa margem. Eu vou falar um pouquinho da margem depois recomendada, tá? Então, mais ou menos 10 a 12% usando R$ 1.780 de margem. Temos um retorno por operação de 27 pontos. Isso dá aí cerca de R$ 5,00 em média por operação. Aí, quer descontar corretagem, quer descontar slippage? Cara, tudo daqui. 25 pontos por operação. Uma taxa de acerto média de 79,88%. Maior drawdown, 4.450 pontos, tá? Isso aí dá menos de R$ 1.000, tá? Então são 4.450 pontos. No teste Monte Carlo, se tu não sabe o que é teste Monte Carlo, simplificando, eu pego todas as operações, dou uma embaralhada nelas, jogo para ver o resultado. Vem o resultado. Eu pego todas as operações, embaralho elas e jogo para ver o resultado. Eu faço isso 30 vezes e eu tenho o pior drawdown que eu tiver, é o meu teste Monte Carlo de drawdown, tá? E o drawdown hoje, atual, é de 3.300 pontos. São 5 robôs, eles dão um retorno médio ao longo do tempo de cerca de R$ 200, nos últimos 6 meses foi de R$ 100 por mês de retorno. Eu quero testar. Como é que eu faço? Bom, vamos lá. Eu criei um produto que se chama Scalper Bot, né? Os robôs Scalpers, tá? Este produto tem um custo de R$ 99,70 por trimestre. Eu não faço mensal, nada eu faço mensal, porque o resultado mensal no day trade é muito pouco tempo para a gente analisar um robô, uma estratégia, um setup. É muito pouco tempo, ok? É muito pouco tempo, tá? Eu sempre olho pelo menos um trimestre, ok? Eu já fechei, né? Eu tenho uma conta minha que é pública, desde o dia 1 dessa conta, eu comecei essa conta com 0, fiz um depósito de R$ 2.000, essa conta cresceu, bateu mais de 400% de rentabilidade, e ela é pública, eu posto lá no meu Instagram todos os fechamentos mensais, e eu já fechei nesta conta 3 meses consecutivos negativos. Só que no 4º mês eu recuperei tudo, e segui lucrando, enfim. Tá? Então, eu sempre gosto de olhar para pelo menos 3 meses, ainda assim, né, 3 meses às vezes engana, às vezes tu passa 3 meses perdendo ali, trocando com o mercado de dinheiro,
e depois aí tu desiste, depois acaba, né, perdendo, ficando de fora de um momento de retomada. O mercado ele é cíclico, as estratégias elas dependem de um momento de mercado, de um tipo de mercado, e quando esse mercado não está adepto para essa estratégia, ela não vai performar bem. Nosso propósito como criador das estratégias é sempre fazer com que ela performe muito bem quando o mercado estiver favorável a ela e proteja o patrimônio quando não. A carteira é um pouco dessa ideia, né? E ter um pouco de diversificação. Aqui ela é menos diversificada porque são todos scalpers, tá? Mas a gente diversifica aí no tempo gráfico, enfim, para dar uma diversificada e trazendo um bom retorno ao longo do tempo. Outro ponto importante falar aqui, eu não falei, esse portfólio fechou 75% dos meses positivos, tá? Ou seja, a cada 4 meses, 3 fecham positivo, 1 negativo. Isso quer dizer que a cada 3 fecha... Não, isso aqui é uma média. Às vezes fecha 2 negativo. Por isso que eu gosto sempre do trimestre. Então, assim, Francesco, mas às vezes o trimestre é caro para pagar. Ok, todos os meus produtos eu dou sempre 30 dias de teste. 30 dias para tu te arrepender. Testa por 30 dias. Se tu não gostar, não quiser, vai dizer, olha só, Francisco, eu não quero. Beleza, vai pedir o estorno, né? Tudo pela empresa do curso ali, não passa nada para mim, é eles mesmos que fazem a devolução do teu cartão, não tem erro, tá? O Scalper Bot está na QIFI, é QIFI, acho que fala, não sei, tá? Então eles vão fazer o estorno ali para ti sem nenhuma dor de cabeça, tá? Não tem pegadinha, não quero incomodação para mim, tá? Não quer, não gostou, irmão? Vai, procura, não quer dizer nada para mim isso, tá? Simplesmente tu não te adaptou àquilo ali, ok, cara? Normal, faz parte, é assim que é, tá? Pode fazer todo o treinamento, pode fazer todas as aulas, testar, usar, enfim, tá? Então como é que funciona? R$ 99,90 por trimestre, tá? Isso vai dar 33 e uns quebrados aí, 30 e poucos pila por mês. E tu vai ter acesso ao quê? A um treinamento, não é um treinamento completaço, mas é um treinamento um pouquinho de gerenciamento ali, de como funcionam os robôs, como configurar, como instalar. Cara, Francesco, eu não tenho nem conta em corretora, não entendo nada. Cara, te pego do início ali, te dou todas as instruções, te mostro tudo o que tu precisa para usar os robôs, tá? Toda a configuração. Os robôs, tu não precisa configurar stop gain, stop loss, não precisa configurar ponto de entrada, não precisa configurar nada. Ele é todo já configurado. É só tu adicionar, dar o play e deixar ele rodar, tá? Então, o trimestre, tu pode fazer isso por mês, né? Pode pagar R$ 33 por mês ali, ou então pagar uma vez só no Pix, no boleto, no próprio cartão, R$ 99,90, tá? E tu vai ter acesso ao trimestre, 3 meses, e também vai ter os 30 dias. É 30 dias mais 2, né? A garantia é aquela de 7 dias, a minha não é de 7, é de 30. Então é isso. Para tu contratar, tá? O linkzinho tá aqui na bio. O linkzinho tá aqui na descrição. E, cara, é simplesinho, tá? Vai ali, faz a contratação, já vai receber um arquivo com os robôs para tu testar, tu já vai receber o acesso à tua área educacional ali, vai ter acesso à comunidade ali do Scalpers, onde eu vou estar disponível para vocês, todo o suporte direto comigo, então tu vai falar diretamente comigo, vai ter meu WhatsApp, cara, sem burocracia, tá? Simples e prático. Se acontecer desse, né, no próximo caminho, eu criar mais estratégias scalpers, eu já tenho uma rodando em teste hoje, essas novas estratégias scalpers, todas elas que eu criar, eu vou disponibilizar para vocês dentro da comunidade scalper. Então assim, ó, criei mais uma estratégia, estou testando uma em Renko em dólar. Cara, criei a estratégia, botei para rodar na minha conta real, passou no teste da minha conta real, foi para minha conta principal, eu jogo lá para vocês, ó galera, testei, tá aqui, funciona assim, usa quem quiser, beleza? É assim que funciona, é assim na minha mentoria. Minha mentoria começou com 5 robôs. Quem pagou lá, na época, R$ 1.000 na minha mentoria, pagou por 5 robôs. Hoje eles têm acesso a um pouco mais de 20 robôs. Tá? E a mentoria está aberta? Não, a mentoria hoje está fechada. Ok? O que eu tenho hoje para oferecer para vocês é o portfólio Scalper, os Scalper Bots. Tá aqui na descrição. Clica lá, faz o teste, cara, 30 diazinho na faixa para tu testar. Se tu não gostar, desiste, joga fora, tá? Não pede o cancelamento, pede o estorno ali, não vai ter dor de cabeça nenhuma, não tem custo, tu não tem risco. Bota para testar,
bota para testar e vê, ok? Bom, gurizada, é isso. Não esquece, curte o vídeo aqui, se inscreve no canal, cara, tem muito conteúdo aqui, muito conteúdo sobre robô, muito conteúdo sobre análise técnica, sobre gerenciamento. Cara, dá uma vasculhada aí que tu vai curtir, beleza? Bom, é isso aí, gurizada. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!